Sou Denise Pini Fonseca, do canal Letramento Socioambiental. Neste episódio, celebramos o Dia Internacional da Educação, com uma reflexão sobre aprender e construir conhecimentos na escola de forma participativa e cidadã. Para nos ajudar a entender o que isso significa, nós vamos conversar com duas autoridades da educação em ciência ambiental, Leila Maria Vendrameto e Pedro Roberto Jacobi. Leila é doutora em ciência ambiental pela USP, geógrafa e comunicóloga, especialista em ecologia, arte e sustentabilidade e gerente do eixo natureza no Instituto Alana. Pedro é professor titular sênior de ciência ambiental no Instituto de Energia e Ambiente e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, ambos da USP. Eles vão nos falar sobre um texto que juntos eles publicaram em novembro de 2025 no dossiê Educação Ambiental Climática da revista Letramento Socioambiental. O artigo se chama Aprendizagem Social e Ciência Cidadã na Escola, Mobilização Infanto-Juvenil para a Adaptação Climática. Sejam bem-vindos, Leila e Pedro. É um prazer estar com vocês e um privilégio aprender com quem sabe o que é, afinal, pedagogia participativa e cidadã para a educação ambiental e climática. Olá a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui. Eu sou a Leila Vendrameto, escrevi junto com o Pedro esse artigo. Sou educadora ambiental há 20 anos, atualmente atuo no território do Jardim Pantanal, no fortalecimento comunitário e no engajamento para as melhorias na qualidade de vida da população de lá, com a garantia de direitos, especialmente os direitos à moradia, à educação de qualidade e ao meio ambiente saudável. Sou mãe da Maria Rita, que tem 3 anos, e atualmente faço a gestão, sou gestora, sou gerente do eixo Criança e Natureza, junto com o JP Amaral e a Laís Fleury, no Instituto Alana. Olá, como vão vocês? Sou Pedro Roberto Jacobi, sou professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Trabalho com os temas do meio ambiente há mais de 30 anos, tanto em termos de educação, como também dos problemas socioambientais e dos movimentos vinculados aos riscos ambientais. Mais recentemente tenho trabalhado com os temas da justiça climática e também com os temas que associam ao racismo ambiental e às desigualdades sociais, principalmente nas cidades. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o Pedro, que foi o orientador da Leila na tese de doutorado que ela defendeu na USP em abril de 2025 e do qual esse artigo trata. Pedro, você poderia explicar para a gente o que esses dois conceitos, aprendizagem social e ciência cidadã, significam? Como eles surgiram? Como eles são entendidos? Que tipo de escolas ou pedagogias educacionais adotam esses conceitos? Conta para a gente um pouco dessa história. Falar em aprendizagem social implica principalmente em democratizar o conhecimento. E também é fundamental olhar a perspectiva inter e transdisciplinar na forma de diálogo entre saberes acadêmicos e sociedade, porque isso pode contribuir para que os diferentes atores sociais, inclusive aqueles mais sujeitos aos riscos associados então às mudanças climáticas, possam se apropriar de elementos das interrelações entre a variabilidade climática e os problemas socioambientais, incluindo a saúde humana. Portanto, quando falamos em aprendizagem social, temos que associá-la diretamente a ações de educação ambiental que dialogam com visões pautadas
pela existência de riscos promovidos pela sociedade humana, denominados de efeitos antrópicos. E essa aprendizagem social amplia a possibilidade de formar atores sociais mobilizadores e multiplicadores nos diferentes setores da sociedade. Portanto, coloca-se a necessidade de promover a aprendizagem social enquanto práticas socioambientais educativas de caráter colaborativo que têm se revelado como meio importante na construção de uma nova cultura de diálogo e participação. O aprendizado conjunto é fundamental para as tarefas comuns e isso reforça a dimensão da participação, compartilhamento e corresponsabilização para promover mais colaboração e desenvolver práticas comunicativas que estimulem um engajamento cooperativo e não diretivo dos diversos atores envolvidos, que se sustentam na disseminação da informação, conhecimento e atividade em redes para a geração de transformações na direção de práticas e valores que promovam a mudança de realidades locais. Trata-se de processos que permitem ampliar o número de pessoas no exercício deste conhecimento e comunicação nas comunidades, de modo a potencializar interações que tragam avanços substanciais na produção de novos repertórios e práticas de mobilização social para a sustentabilidade. Este fazer coletivo configura-se em importantes estratégias que englobam um conjunto de atores e práticas, fomentando a compreensão e acolhimento de novos paradigmas que possam informar novas escolhas da sociedade numa perspectiva de avanço rumo à sustentabilidade socioambiental. Nesse sentido, é importante perceber a aprendizagem como ligada à vida, ao aprender vivendo, reconhecendo que não é apenas nas atividades especialmente programadas para o ensino que ela ocorre. Estes espaços tornam-se mais férteis quando, por intermédio do diálogo, todos se dispõem a dizer e ouvir, ensinar e aprender individual e coletivamente. Falemos agora de ciência cidadã. Quando falamos da relação entre ciência e sociedade, nós observamos um crescente interesse por iniciativas orientadas para o envolvimento do público na atividade científica nas últimas décadas. Isto consubstancia uma mudança à fase anterior, na medida em que se possibilita a compreensão da ciência pelo público. Nesse sentido, temos que falar da ciência aberta, que assume cada vez mais destaque na atualidade. Na prática, a ciência cidadã consiste essencialmente numa abordagem para responder a questões chaves da investigação através do envolvimento voluntário de cidadãos nas várias etapas do processo científico, desde o desenho de projetos de investigação até a disseminação dos principais resultados e conclusões, passando pela recolha, interpretação e discussão dos resultados. Então, a ciência cidadã assume diversas facetas, entre as quais o levantamento de novas questões de investigação e a cocriação de novos conhecimentos científicos. Os participantes voluntários adquirem novos saberes e competências e uma compreensão mais profunda do trabalho científico, o que permite novas formas de cultura científica. Neste cenário colaborativo e transdisciplinar, interessa, pois, perceber como melhorar as interações entre ciência e sociedade, de modo a permitir uma investigação mais aberta e participativa. Como é, por exemplo, que os participantes em projetos de ciência cidadã em áreas relacionadas com o ambiente, como é o caso do monitoramento da biodiversidade, são frequentemente motivados a participar, pois estão preocupados com o ambiente e sentem que é importante ajudar nos esforços de conservação. Estas metodologias reforçam a promoção de valores colaborativos e estimulam a democratização da ciência, além de expandirem a possibilidade de um envolvimento equitativo entre especialistas e comunidade. A ciência cidadã é uma abordagem útil para fortalecer e desenvolver as competências dos cidadãos, facilitando a troca de conhecimentos através de parceria com instituições de investigação, universidades e atores locais. Na prática, é importante justamente discutir cada vez mais
essa abordagem para responder a questões chave da investigação, através desse envolvimento voluntário nas diferentes etapas do processo científico, desde o desenho dos projetos de pesquisa até a disseminação. Aqui cabe destacar o papel da comunidade escolar, que também pode desempenhar um papel importante no sucesso das atividades de investigação científica que recorram à ciência cidadã. Pela sua própria natureza, a ciência cidadã envolve a participação numa ou mais etapas do processo científico, oferecendo, portanto, oportunidades significativas para o ensino das ciências em ambientes formais e informais. A ciência cidadã aplicada à educação poderá, assim, contribuir para novas formas de aprendizagem através do envolvimento em atividades de investigação, transformando as salas de aula em laboratórios de investigações e os alunos em cientistas amadores. Leila, você desenvolveu a pesquisa de campo da sua tese de doutorado na Escola Municipal Virgílio de Melo Franco, em São Paulo. Essa escolha, obviamente, não foi aleatória, né? E, com certeza, tinha a ver com os propósitos da sua pesquisa. Você poderia comentar as razões para a escolha que você fez, descrevendo um pouco a escola e o que ela representa na educação paulistana e, claro, falar sobre o contexto socioambiental daquela comunidade escolar? Bom, Denise, a pesquisa, ela aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Virgílio de Melo Franco, é uma escola municipal, né? Que fica no extremo leste de São Paulo, dentro de um contexto socioeconômico de uma certa vulnerabilidade, né? Então, é uma comunidade composta por muitas crianças, muitas famílias, são cerca de 50 mil pessoas, né, que moram no extremo leste, nesse bairro, né, chamado Jardim Pantanal, que fica às margens do rio Tietê, né, no limite ali com Guarulhos. Para quem é da cidade de São Paulo, né, fica no extremo leste de São Paulo. Ela é uma escola muito especial, porque ela já tem uma abordagem conectada com o território, né? Então, tem uma série de atividades que acontecem na escola que permitem que a comunidade faça parte desse contexto da comunidade escolar, né? Então, a comunidade ela faz parte da grade e da rotina escolar, assim como as crianças participam da vida na comunidade, né? Dentro das atividades escolares. Isso teve um olhar muito específico, né? Além disso, acho que vale contar, por eu trabalhar no Alana, e o Alana tem um espaço lá no território de Jardim Pantanal, trouxe algumas facilidades em relação a essa mobilização, né? E a possibilidade dessa mobilização ultrapassar as barreiras de uma pesquisa científica, né? E de fato ela ser olhada a médio e longo prazo também. Bom, então acho que vale contar, né, que a ciência cidadã, ela tá, né, dentro desse cotidiano escolar, né, tem uma legitimidade junto às famílias e tem esse envolvimento das crianças e adolescentes sujeitos desse processo de transformação, né? Então é uma escola que mobiliza a comunidade. Ela representa, né, para a comunidade um lugar de confiança para o território, é um lugar que tem essa abertura de saberes, então tem essa troca de saberes, né, saberes científicos e locais, eles já acontecem em outras atividades, e as experiências práticas, né, da vida comunitária. Além disso, né, acho que entrando um pouco mais dentro da minha pesquisa, a abordagem partiu muito a partir de perguntas, né? Então as primeiras conversas com as crianças foi com base em muitas perguntas, investigação, para daí acontecer a produção de conhecimento, né? Então como essas respostas coletivas à crise climática podem acontecer dentro desse ambiente, né, de educação. O Jardim Pantanal, então especificamente, né, já coloquei ali um pouquinho na primeira parte da conversa, que é um território vulnerabilizado pelas questões socioeconômicas, ambientais, né, tem uma questão
totalmente ligada à ausência histórica de políticas de drenagem, de saneamento, né? As enchentes do Rio Tietê, né, ali do território, elas são bastante famosas, elas fazem parte já de um cotidiano quase anual, né, de problemas que afetam as casas, afetam as escolas, o deslocamento e os vínculos com o território, com as pessoas, né, e com a escola, porque muitas vezes a escola tem que parar para servir de abrigo às famílias que ficam desalojadas. Além disso, teve uma abordagem de impactos, né, essas interferências, né, intercorrências climáticas, elas afetam diretamente os bens materiais e emocionais, né, das crianças. Esse território ele foi central por conta desse contexto de crise climática, né, olhando para as questões de desigualdade. Então, como a justiça climática ela atravessa, né, a pesquisa e como essa produção de conhecimento é embasada também dentro de uma perspectiva de racismo ambiental, né, justiça climática e justiça ambiental. E como, né, para finalizar aqui essa primeira parte, como a escola e o território conseguem juntos potencializar essa transformação, né? Então, a partir de muitas abordagens participativas, como mapeamento, monitoramento, como as crianças e adolescentes compreendem, né, essa dinâmica territorial e como podem ser articuladas soluções locais. E daí, para finalizar, né, que, né, dentro dessa abordagem da minha tese, o que eu entendo é que não existe uma educação climática sem que a justiça social aconteça, né? Então, a MF de Virgílio de Melo Franco, ela foi palco, né, de um espaço de ciência, um espaço de escuta, um espaço para sonhar futuros. Essa é para você de novo, Leila. A sua tese de doutorado foi toda desenvolvida para responder à seguinte pergunta: como a construção de conhecimentos sobre a emergência climática, fundamentada na aprendizagem social e na ciência cidadã, pode influenciar a criação de práticas de adaptação e o engajamento de comunidades vulneráveis nas escolas de educação básica. Esse é o assunto que nós queremos entender melhor a partir dessa nossa conversa. Então, eu te pergunto, você poderia descrever para os nossos ouvintes como essa pesquisa foi realizada, em quanto tempo, quantas pessoas participaram, quem eram elas e que papel elas tiveram na construção dos conhecimentos que a sua tese acabou revelando? Bom, sobre a pergunta, né, a pergunta geradora, a pergunta engajadora. A abordagem da pergunta, né, acho que ela ultrapassa as questões teóricas, né, quando a gente olha também para uma prática, né, da construção do conhecimento, né, então como a forma coletiva constrói o conhecimento, né, isso faz parte da pergunta. Então ela ajudou a orientar o método, né, dentro da pergunta, o como, né, então o método ele é fundamental para a tese, o campo, né, o território, não só o território de Jardim Pantanal, a escola como esse espaço engajador, né, e as relações construídas dentro desse espaço, dessa escola, comunidade, né, então essa escola conectada a um território, e as relações construídas ao longo da pesquisa, né, então uma pergunta que ela não é um processo, né, ela não tem uma finalidade única, né, assim, ela é a partir de um processo. Então, a ideia foi investigar, né, como o conhecimento científico pode ser produzido de forma coletiva, né, em diálogo com a escola e com o território, né, então tendo o território também como um personagem, né, como uma parte, como um ator importante nesse processo da construção da tese. A pesquisa, ela foi feita uma abordagem qualitativa, né, e participativa, então como já foi, né, o Pedro já contou um pouco mais sobre os conceitos de aprendizagem social e ciência cidadã, né, e junto disso como a participação, engajamento comunitário, engajamento dessas crianças e adolescentes, né, também acontece diante dessas perspectivas, né, de abordagem teórica. O tempo de desenvolvimento, né, então, a pesquisa ela acontece ao longo de 2024, do segundo semestre de 2024 e do primeiro e segundo semestre de 2024. Contudo, a construção da relação, ela acontece desde o início, quando eu ingresso no mestrado, né, então em 2019,
nessa relação de construção com a gestão escolar, com os estudantes, nesse espaço de engajamento comunitário, né? Então, é uma relação já de médio prazo. Com a minha presença, né, ali contínua no território, com esse período, eu consegui me aproximar do cotidiano escolar, ao mesmo tempo acompanhei os eventos extremos no território, né, então, né, como de uma forma assim muito presente, e como esses processos pedagógicos e a mobilização coletiva também conseguiram engajar, e que momentos que foram, né, que facilitaram esse engajamento. Para a hora que eu desenvolvi minha pesquisa, que foi em 2024, esse conhecimento prévio também já estava mais enraizado, né? E isso facilitou que as entrevistas sendo estruturadas, a observação participante, esse processo de construção coletiva acontecesse de uma forma mais orgânica, né? Fazendo parte, não como uma pesquisadora que chega numa escola, desenvolve um processo, um projeto e vai embora, né? Então, essa relação, esse vínculo fez toda a diferença. Além disso, tem todo um olhar, né, sobre quem participou. Obviamente que as crianças e adolescentes são os atores principais, né, na tese, mas não pode perder de vista a gestão escolar, os professores, né, as professoras, os professores, a equipe toda, né, não só da gestão, mas a equipe escolar, né, os agentes escolares, as pessoas que trabalham na limpeza, na alimentação escolar, toda a escola, né, é engajada e motivada. As pessoas das peruas, as mães que buscam outras crianças, enfim, toda essa relação, esse vínculo, né, com a escola, com o território, foi também, foram participantes ali, coadjuvantes desse processo. Além disso, os pesquisadores da universidade, né, outras pessoas se engajaram, né, o próprio trazer o livro, né, para dentro da pesquisa, né, o livro que foi motivador, né, da abordagem, os temas atuais em mudanças climáticas, né, dentro de suas metodologias, né, das atividades, mas também da abordagem, facilitou essa relação também com a universidade, né, e essa aproximação com os pesquisadores. Então, dá para pensar nessa construção de papéis, né, nessa diferença de papéis para essa construção de conhecimento, obviamente tendo os estudantes como elemento-chave nesse processo. Bom, e o que revelou, né? O que dessa construção coletiva se revelou? Que fazer ciência juntos é possível e necessário, que o conhecimento produzido é mais situado, mais legítimo e mais transformador. E mostra também que a escola pode ser um núcleo de ciência cidadã, que crianças e adolescentes podem ocupar papéis de produtores de conhecimento climático local e que a adaptação climática começa com um processo de aprendizagem coletiva, né? Isso dentro dessa abordagem que eu segui. Pedro, ao ler o artigo, eu vejo que vocês destacaram dois conceitos centrais: o de adaptação e o de engajamento social. Eu entendo que a adaptação seja o grande objetivo a ser alcançado e o engajamento social seja uma ferramenta que é indispensável para que o processo de adaptação aconteça nas comunidades. É isso mesmo? Então, por que educar para a adaptação é tão importante nos dias atuais? O que, afinal, significa promover a adaptação nas comunidades locais? Qual o papel da escola nesse processo? Mas também, quais são os limites que o contexto escolar tem para promover a adaptação? Conta pra gente, por favor, como você entende tudo isso? Bom, falar sobre adaptação, engajamento social e o papel das escolas no envolvimento dos estudantes para compreender a problemática nos leva a refletir sobre o agravamento dos problemas ambientais nas metrópoles, na medida em que o modelo de apropriação do espaço reflete as desigualdades socioeconômicas que existem e principalmente também a ineficácia ou mesmo a ausência total de políticas públicas para o enfrentamento deste problema. Milhões de pessoas nas cidades brasileiras moram em áreas inapropriadas e de grande risco. Isso se reflete justamente pela construção de moradias em terrenos de encostas, em margens de cursos d'água, com áreas de risco de deslizamento e inundações, que é reflexo desta ocupação desordenada, que, por outro lado, mostra exatamente a falta de uma lógica de governança colaborativa.
O desafio das cidades é que se criem condições favoráveis para assegurar uma qualidade de vida que possa ser considerada aceitável, não interferindo negativamente no meio ambiente do seu entorno e agindo preventivamente para evitar a continuidade do nível de degradação, principalmente nas regiões habitadas pelos setores mais carentes. Cabe, portanto, pensar em políticas de gestão participativa e colaborativa baseadas na perspectiva da governança socioambiental para a redução dos impactos climáticos. O cenário da gestão do risco de desastre interpõe a urgência frente ao aumento da ocorrência e da intensidade de eventos extremos, à vulnerabilidade de populações em áreas de risco, o que demanda avanço na gestão preventiva e principalmente participativa para uma governança ambiental. Nesse sentido, temos que falar da capacidade adaptativa das cidades, que mostra exatamente a maneira como a adaptação representa uma adequação nos sistemas naturais ou humanos em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados ou aos seus efeitos, em que se definem em 6 determinantes que influenciam a resposta adaptativa: recursos econômicos, tecnologia, informações e habilidades, infraestrutura e instituições. Um processo de adaptação aos eventos extremos implica a capacidade de mobilizar recursos para se preparar e responder, e a combinação sinérgica entre elementos gerais e elementos específicos estabelecerá um círculo virtuoso para uma capacidade adaptativa sustentada de longo prazo. Enquanto isso, nós observamos que existe um desafio muito grande em enfrentar os cenários negativos. O principal desafio e a governança e a respeito dos riscos de desastre reside na manutenção de uma tradição tecnocêntrica e corretiva das ações diante dos riscos de desastre, reflexo da incapacidade dos gestores públicos em desenvolver uma abordagem intersetorial integrada de formas de lidar com o planejamento urbano pensando no futuro. Nós temos que, portanto, promover, as cidades precisam promover políticas que aumentem a resiliência e reduzam as desigualdades, que precisa ser crescentemente apoiada em tecnologias sociais, que se centram na participação social a partir da compreensão de conhecimentos técnicos e científicos e, principalmente, da necessidade da população ser informada para diagnosticar os elementos nos territórios em risco. Portanto, existe a necessidade de debate sobre a intensificação dos desastres naturais no contexto das mudanças climáticas sobre as práticas da gestão urbana. E aí que entra exatamente o papel da escola, no sentido de promover com os alunos, promover junto ao corpo docente uma qualificação conceitual para poder abordar os temas de uma forma que não seja catastrofista, mas que seja principalmente uma proposta, uma visão de prevenção, uma visão na qual também se fortaleça a dimensão dos direitos humanos, da saúde ambiental e da sustentabilidade. Portanto, se coloca a necessidade de promover políticas públicas que, no contexto da multiplicação de eventos extremos, dê muito mais atenção ao planejamento territorial quanto à implementação de políticas aos grupos mais vulneráveis, pois estes serão os mais afetados. Nesse sentido, é necessário fortalecer a informação e é também importante promover processos que fortaleçam lógicas mais cooperativas e enfatizar práticas de aprendizagem social. Também fundamental destacar a importância da transparência sobre a forma como funciona a gestão, na medida em que isto potencializa que os cidadãos aumentem sua confiança e promovam a corresponsabilização. Isto demanda muita ação comunicativa, diálogo aberto é necessário
esclarecendo os cidadãos sobre as situações existentes sem esconder a informação. É importante ter campanhas e processos e diálogo permanente nas escolas, informação nas mídias, enfatizando a importância de fazer um consumo responsável e sustentado, mesmo nos períodos em que a situação é normal. E quanto ao conceito engajamento social, Leila, o que concretamente isso quer dizer? Quando os educadores estão trabalhando no ensino fundamental com crianças e jovens entre 6 e 16 anos. Qual foi a experiência que você desenvolveu na Escola Municipal Vigílio de Melo Franco? Conta pra gente as dinâmicas que funcionaram bem e o que você observou e quais as dificuldades que foram enfrentadas durante o trabalho. Para contar um pouco sobre o engajamento, né, e essa participação, acho que vale contar sobre o público, que eu acabei não especificando quantidade, né, na pergunta anterior. Então, o grupo que foi mobilizado, né, esse grupo de jovens, era justamente o grupo do Grêmio Estudantil, que são, geralmente, crianças e adolescentes mais engajados, né, nas pautas das questões vinculadas à escola, né, vinculadas à democracia, aos seus direitos garantidos, né, enfim. Então, são crianças que já têm um olhar diferenciado, né, para o seu papel, o seu protagonismo diante das transformações escolares. E o engajamento, ele partiu muito desse ponto também, né? As crianças já estavam ali participantes, né, do Grêmio, e a pesquisa ela veio para somar um olhar, né, vinculado às questões da emergência climática, né, nessa perspectiva local. Então, essa colaboração, né, esse grupo, né, que foi engajado, ele fez parte muito dessa colaboração entre a escola, a comunidade e a ciência, né, no centro dessa investigação. A pesquisa, né, como eu contei, ela foi elaborada, né, como estudo de caso qualitativo e participativo, com esse foco, né, nessas duas abordagens da ciência cidadã e da aprendizagem social, abordagem teórica, né, nesse território, né? Então, a duração da pesquisa, como eu contei para vocês, ela aconteceu em 2024 e esse engajamento, ele veio anterior, mas também ele acontece posterior à pesquisa. Então, acho que vale contar que os estudantes, né, hoje eles fazem parte do Comitê Infanto-Juvenil, então o grupo que foi composto, né, de 10 estudantes vinculados ao Grêmio, que foram os mais participantes das atividades, né? Eles se transformaram no Comitê Infanto-Juvenil e hoje o Comitê Infanto-Juvenil tem mais de 40 crianças e adolescentes engajados, envolvidos, mais de uma escola envolvida. Então hoje não é mais só o Virgílio, né? As crianças e adolescentes crescem, vão para outras escolas, então isso está sendo capilarizado para outras escolas. Né, esse grupo está ganhando mais corpo, mais visibilidade também, e esse engajamento ele tem sido muito transformador, né? As questões, né, vinculadas às potencialidades do engajamento infanto-juvenil, que acho que foram abordadas na tese, foi a questão da transformação de sensibilização em ação, né? Então, algo que as crianças estavam ali já, né, se sensibilizando em relação ao seu território, elas puderam ver essa possibilidade de fazer parte dessa transformação. A produção coletiva de conhecimento, né? Então, eles foram coautores tanto de dados, mapas, materiais educativos, quanto nas soluções, né? A solução foi justamente elaborar um jogo para brincar com as crianças, né? Engajar as crianças nesse horizonte, né, de transformação, e os mais velhos já estavam pensando mais em algo voltado para pluviômetros, sistemas de alerta, né, então também entendendo essas diferenças, então indo um pouco, né, para os desafios, entendendo um pouco essas diferenças por se tratar do Grêmio, são crianças de várias idades, né? Então existe diferença de abordagem, sim, por mais que esse grupo, né, a aprendizagem intergeracional, ela é fundamental nesse processo. Mas ainda assim existem desafios, né, inclusive metodológicos, para engajar esses públicos diversos dessas idades diferentes, né?
Além disso, a construção de uma cultura de precaução e adaptação, ela foi essencial, né, para a gente conseguir trabalhar essa percepção do risco, antecipar os problemas e pensar em estratégias de adaptação comunitária. O fortalecimento da autonomia, né, então esse sentimento de agência, né, de protagonismo, de autonomia, ele foi fundamental, né, para que essas crianças se sentissem como agentes de transformação em sua comunidade. E o diálogo de saberes, né? Então, os saberes locais vividos com conhecimento científico, né? Junto disso, dentro de uma escola, né? Então, dentro de um currículo específico que é trabalhado, né? De educação ambiental, dentro da cidade. Então, os professores já têm um olhar, já têm, né? um engajamento também que facilitou, né? Essa mobilização com os jovens. A complexidade, então, entrando agora um pouco mais nos desafios, né? A complexidade dos temas, né? Então, a questão de mudança climática, emergência climática, né? Enfim, eles entendem mudança, eles mudam todos os dias, então eles acham que mudança não é uma palavra boa, então foi adotada a emergência climática como a palavra-chave para isso. O tempo, né? A articulação e a flexibilização curricular, então, encaixar também essas atividades na agenda escolar foi um desafio. Sustentar as iniciativas, então os processos participativos eles dependem, né, de uma continuidade, dependem de um engajamento, né, então manter esse grupo ativo, entender o que funcionava na metodologia, né, como foi uma metodologia aberta, então tiveram momentos, né, que eu entendia que eles precisavam de um jogo cooperativo para iniciar a atividade e uma roda de diálogo final, então isso virou um rito em todos os encontros. A desigualdade de acesso e voz, né? Então a garantia, que é aquilo que eu estava falando um pouco, né? Que esses níveis variados de idade, de engajamento, não fosse impeditivo dessa participação. Então a oportunidade de participação, né? Momentos que todos poderiam falar, enfim, né? Para garantir uma equidade melhor. A conexão com as políticas públicas também foi fundamental, né? As ações mais amplas do território, né? Eles entenderem, né? O que se trata de política pública, de garantia de direitos, né? E da ausência do Estado para resolver esses problemas, né? Então, acho que no final, assim, para concluir, que o engajamento social, né, esse engajamento social de crianças e adolescentes não é apenas um instrumento pedagógico, ele também é um processo de transformação social, né? Que ele amplia essa compreensão de ciência em contextos reais. A própria vivência dessas crianças é fundamental para essa construção de conhecimento, conectar a aprendizagem formal a saberes da vida cotidiana. E isso exige, né, medições pedagógicas, ações sustentadas no tempo, relações de confiança e reciprocidade, diálogo constante, né, entre as políticas públicas, a mobilização, a universidade e a escola. Leila, para finalizar, o que você destacaria como principais aprendizados desse trabalho incrível que você realizou no Jardim Pantanal? E qual a mensagem que você gostaria de deixar para os educadores que nos ouvem neste podcast? Bom, Denise, turma do podcast, acho que para finalizar, eu gostaria aqui de citar o Gonzaguinha numa frase maravilhosa dele. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada, eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Então é isso, né? Acreditar que a gente consegue juntos buscar soluções de adaptação climática a contextos de extrema vulnerabilidade e que toda a sociedade necessita se debruçar sobre esses problemas, né, para a gente encontrar soluções potentes e duradouras. Além disso, lembrar, né, que a escola é esse polo irradiador que está em todos os territórios, que está em todos os lugares e que recebe essas crianças todos os dias, né? Então, a gente conseguir cuidar das escolas, né, e cuidar das pessoas, né, cuidar de quem cuida também é fundamental. Cuidar do território, né, olhar para as questões da educação com a justiça climática é fundamental. E acho que o que fica no final é um convite, uma escuta maior, né, dessas crianças e adolescentes, né, a gente conseguir, nós adultos, termos mais abertura para esse caminhar junto e que para essa confiança, né, do como seguir fazendo ciência juntos possa reverberar e possa encontrar horizontes mais auspiciosos, né, para essas crianças e jovens que serão os adultos de amanhã. É isso. Muito obrigada.
Pedro, como professor e pesquisador de institutos da importância como os que você atua, quais são os caminhos que você vê que sejam abertos para a pesquisa e principalmente para a formação de professores, em face dessa emergência climática que hoje todos nós enfrentamos? Qual a mensagem final que você deixa nessa nossa conversa de hoje? Eu acho que é importante destacar que nesta conversa que a gente teve a relação entre o fato de que é necessário compreender o contexto no qual as populações vulneráveis vivem. É importante levar em consideração também as práticas sociais. É fundamental também mostrar o quanto que a pesquisa tem que dialogar cada vez mais com a sociedade, nesse sentido, destacando a dimensão da aprendizagem social, mas destacando também a importância da pesquisação, que foi o trabalho que a Leila desenvolveu. Mas também cabe destacar o quanto que a proximidade da Leila com a escola, a vivência nesse cotidiano da escola, tornou tudo isso muito mais fluido, muito mais dinâmico, muito mais engajado. E principalmente uma questão que é cada vez mais importante que se destaque nas escolas: a formação de cidadãos, a compreensão da importância dos direitos humanos na vida das pessoas, mas também da corresponsabilização, porque muitos dos problemas urbanos são resultado de pouco engajamento. O que eu tenho a ver com isso? Não é da minha responsabilidade. Então, nesse sentido, também é muito importante destacar a necessidade desse engajamento, principalmente no sentido de que os jovens possam ser cada vez mais protagonistas e naqueles aspectos que na escola se fortalecem justamente numa perspectiva de que essa visão alimenta também a curiosidade, o interesse e a forma de trazer a ciência para o seu cotidiano, para o cotidiano da sua família e para o cotidiano do bairro. Leila e Pedro, muito obrigada por compartilhar conosco toda essa experiência e esse conhecimento sobre ciência cidadã e engajamento infanto-juvenil como forma de enfrentamento dos desafios da emergência climática nas comunidades locais. Foi uma honra para o canal de podcast Letramento Socioambiental contar com a participação de vocês, que é academicamente muito qualificada, mas também que está repleta de esperança e possibilidades de ação nos cotidianos escolares. Para saber mais sobre o trabalho que estes dois extraordinários professores e pesquisadores realizaram, acesse letramento-socioambiental.com.br e as nossas redes sociais. Até o nosso próximo episódio e lembre-se, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Produção do áudio Start Digital.